Fala galera, análise de Palmeiras 3, Inter 0, pela 34ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Reforço aí o pedido para você se inscrever e me ajudar a chegar aí nos 108 inscritos e aguenta aí 5 minutinhos para ter um raio-x desta partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vai ver que o Palmeiras teve aí 39% de posse de bola, um número baixo para uma equipe mandante, contra 61% do Inter, um número alto para uma equipe visitante. Aqui embaixo a gente vai ter a distribuição média dos jogadores em campo, e a ideia é a gente ver se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro, e eu vou substituir os jogadores aqui por duas linhas que representam o avanço médio de cada uma das equipes, e a gente vê aqui um equilíbrio, né? A princípio aí parece que as duas linhas estão mais ou menos à mesma distância da linha do meio de campo. A gente vai olhar agora a concentração de jogadas da partida e a gente vai ver que o Internacional dominou as jogadas no meio de campo, né? Do total de jogadas da partida, 32% foram do Internacional no meio de campo e 21% do Palmeiras no meio de campo. E a gente vai ver também um equilíbrio nas jogadas construídas no ataque. Então, as duas equipes aí, 9% do total de jogadas da partida foram construídas no campo ofensivo de cada uma das equipes. Então, a gente vê aí o Internacional com mais posse de bola e dominando as jogadas no meio de campo. Para finalizar essa parte de comportamento, a gente vai ver aqui um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos. A gente parece ver talvez um pouco mais de barras verdes do que vermelhas, apesar de que quando o Inter foi dominante, né, principalmente aqui perto dos 20 do primeiro tempo e no início do segundo tempo, a gente vê barras grandes, né, que mostram aí um domínio mais intenso do Internacional. E pelo Palmeiras aqui a gente tem alguns trechos pontuais no primeiro tempo, no final do primeiro tempo também basicamente do Palmeiras, né, também com trechos aí de bastante intensidade. E aqui na região dos 15 a 20 minutos do segundo tempo também um domínio mais forte do Palmeiras. A intensidade do domínio, né, ela vale 100 quando é um domínio total da equipe mandante, menos 100 quando é um domínio total da equipe visitante. E se a gente tirar uma média de todas essas barras, aí a gente vai chegar no número 3, que representa aí um domínio na média da partida, um domínio leve, né, do Palmeiras, né, um número apenas mediano aí para uma equipe mandante. Então, praticamente é um equilíbrio em termos de domínio de jogo quando a gente tira aí a média do domínio ao longo dos 90 minutos. Aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender o que as equipes conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações. Então a gente vai começar pela expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. E a gente vê aqui uma superioridade bem grande do Palmeiras, 1,28, um número alto para uma equipe mandante, contra 0,33 apenas do Internacional, um número baixo para uma equipe visitante. Em termos de finalizações e expectativa de gols, o Palmeiras teve 18 finalizações ao longo da partida que geraram aí 1,67 de expectativa de gols. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Pelo lado do Inter, foram 7 finalizações no jogo que geraram aí uma expectativa de gol de 0,76. Então a gente tem algumas coisas para ver aí. O Palmeiras é bem superior ao Inter nesses dois quesitos, né, tanto em finalizações quanto em expectativa de gols. E os números do Palmeiras aqui relativamente altos para uma equipe mandante, pelo lado do Internacional, números baixos aí para uma equipe visitante, apenas 2 estrelas aí, tanto para finalizações quanto para a expectativa de gols. Mas só olhar a quantidade de finalizações e a expectativa de gols não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações em si. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols pós-chute, que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações. Então a gente vai ver aqui pelo lado do Palmeiras que a expectativa de gols pós-chute é de 2,02 e do Internacional 1,61,
aí a gente já tem um equilíbrio maior na expectativa de gols. E a gente vê os times atingindo aí bons números, tanto o Palmeiras como mandante, quanto o Internacional como visitante. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar pra gente uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. E a gente vê, pelo lado do Palmeiras, essa diferença é de 0,35, pelo lado do Internacional, 0,85. Então a gente vai ver aí que o desempenho nas finalizações do Internacional foi superior, né, ao desempenho do Palmeiras, mas ainda assim as duas equipes com bons números. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma dimensão do desempenho dos goleiros. Então a gente vê que o desempenho do goleiro do Palmeiras aqui de 1,61 mostra que ele tomou 1,61 gols a menos do que o esperado, né? A expectativa era que o Inter marcasse 1,61 gols, não marcou nenhum. Então essa diferença positiva aí de 1,61 mostra que o goleiro do Palmeiras tomou menos gols do que o esperado. É uma boa atuação aí do goleiro do Palmeiras. Pelo lado do Internacional, esse valor é de menos 0,98, praticamente um gol tomado a mais do que o esperado. A expectativa era que o Palmeiras marcasse praticamente 2 gols e conseguiu marcar 3, então essa diferença aí de menos 1 mostra um mau desempenho do goleiro do Inter, que tomou um gol a mais do que seria esperado com base nas finalizações que ele tomou em gol. E para fechar a análise, se a gente olhar aqui para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender a qualidade das equipes na partida. Pelo lado do Palmeiras, todas as estatísticas com 4 estrelas ou mais, e pelo lado do Internacional, a gente vai ver aqui apenas o desempenho nas finalizações e a expectativa de gols pós-chute com 4 estrelas ou mais, as demais estatísticas com 2 estrelas ou menos. Então, a gente pode dizer aí que foi uma ótima partida pelo lado do Palmeiras e uma partida aí no máximo mediana pelo lado do Internacional. Então, o 3-0 aí acho que representa bem aquilo que o Palmeiras e Internacional conseguiram produzir, né, na partida. Ótimo resultado para o Palmeiras. Então, fechamos aí mais uma análise de Palmeiras 3, Internacional 0. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!